Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, ou boa noite a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo aqui desse debate, dessa reflexão. É apenas uma reflexão, não é resolução, porque eu não tenho poder de governo, portanto, é uma reflexão. Você vai concordar comigo ou não, tem algumas premissas que eu vou estabelecer aqui que, de fato, elas são complexas, são polêmicas, inclusive, porque tudo que envolve o futebol, aliás, eu acho que tudo que envolve a vida é muito subjetivo, e principalmente futebol. Você vai gostar de um jogador, eu não, vice-versa. Eu vou achar que jogador é importante, você também não, enfim. Então, eu queria aqui dizer para vocês que é muito importante que realmente nós debatamos com propriedade, que sejamos republicanos, que sejamos, eu diria, flamenguistas e anti-flamenguistas interessados no debate do futebol. Bom, é o seguinte, o que aconteceu ontem é vergonhoso. É vergonhoso, isso aí é uma premissa minha. Você pode concordar ou você pode discordar. É vergonhoso porque o time do Flamengo tem um orçamento, eu diria, fantástico. É um orçamento que é muito maior do que qualquer outro orçamento aqui da América do Sul. E por via de regra, o Flamengo deveria realmente fazer jus a esse orçamento. E eu acho que faz, contrata jogadores que teoricamente são muito bons, mas que eventualmente determinam perdas para nós aqui rubro-negros, como ontem, por exemplo, contra o Vitória. Não é nada contra o Vitória. Vitória é uma equipe que tem um símbolo muito importante no futebol nacional. É uma equipe de um estado onde se torce muito para o futebol, uma equipe campeã estadual, uma equipe gloriosa. Portanto, não quero aqui ofender o torcedor do Vitória, mas eu queria dizer a vocês que o Vitória é um time que esse ano, em outros anos, está sempre brigando ali para não cair para a segunda divisão. E o Flamengo, teoricamente, que já brigou para não cair em inúmeras oportunidades, hoje briga pelos títulos. É a conjuntura atual que o Flamengo vive. Portanto, é inadmissível que o Flamengo não chegue nem às oitavas de final de uma competição como a Copa do Brasil. Muita gente ontem dizendo assim, mas o BAP deixou bem claro, sempre deixou bem claro que a Copa do Brasil não é uma prioridade, que a prioridade é Libertadores e Brasileiro. Aí eu fico perguntando assim, será que ele pensa dessa maneira mesmo? Claro que não. Você vai lá ver o planejamento estratégico do Flamengo, você vai entender que o Flamengo conta com esse dinheiro. E não vão inventar uma outra competição para o Flamengo arrecadar aquilo que deixou de arrecadar na Copa do Brasil. Isso é um prejuízo aí considerável de mais de 100 milhões. De onde vai tirar isso? Vai ter que vender mais jogadores, porque vai ter que criar uma receita nessa altura do ano, em maio. Então, hoje, provavelmente, já devem ter feito ou marcado uma reunião para poder retificar o planejamento estratégico do clube para esse ano, que certamente contava com esse valor. E isso é irremediável, como eu falei. Isso aí determina uma receita maior que deva ser angariada fruto da venda dos jogadores. Então vamos ao campo. Aconteceu ontem, é algo que vem acontecendo já há alguns jogos, ou seja, o Flamengo produz as oportunidades, mas o Flamengo não consegue concluir. Aí você vai falar da escalação inicial do Leonardo Jardim, você vai falar das escolhas dos jogadores, mas eu prefiro falar de alguns jogadores que realmente não estão rendendo, ao meu ver, dentro do campo, e que são jogadores muito caros, que foram comprados, e eu quero aqui dizer a vocês, comemorados pela torcida. Eu nunca comemorei a contratação do Luiz Araújo, nunca. Eu sempre falei que o Luiz Araújo não estava à altura do Flamengo, mas o jogador foi contratado. O Carrascal sempre foi um jogador muito badalado no Flamengo. Eu digo badalado porque o Carrascal teve para ser contratado algumas vezes, sempre teve o nome ventilado e foi contratado também a preço de ouro, muito caro. E, obviamente, que isso enseja uma expectativa muito grande por parte do jogador que nunca foi retribuída por ele. Nunca.
O Carrascal nunca retribuiu em campo, nunca. Ao contrário, expulso ali contra o Corinthians, expulso outras vezes, estrambelhado. A bola para no pé dele no contra-ataque, ele vai lá e perde. O Luiz Araújo também. Lembra contra o Bayern? Entregou a paçoca 2 vezes. Ou seja, é um jogador que não está à altura de um time que arrecada tanto quanto o Flamengo. Não está à altura de um time que é campeão da América do Sul por 4 vezes, quer ser a 5ª. Não é um time, meus amigos, que tem, assim, uma justificativa para contratar esses jogadores. Esses caras têm que ser incluídos ali numa lista de saída do Flamengo porque eles ganham realmente muito bem. Samuel Lino, eu confesso a vocês que eu comemorei. Comemorei porque o Samuel Lino é um jogador que não está rendendo nada, que devia ter saído no intervalo do jogo de ontem, não está rendendo nada, não saiu. Não entendi também a escalação do Leonardo Jardim. Obviamente que eu tenho que conceder méritos ao esquema defensivo que o Jair Ventura sempre monta contra o Flamengo. Ele é especialista nisso. Eliminou o Flamengo em 18, lembram? Contra o Corinthians. Aqui no Maracanã botou ali um muro de 11 jogadores embaixo da trave. E lá, a mesma coisa. O Flamengo tomou um gol. Vocês lembram disso? O primeiro gol lá no canto, no canto esquerdo. Depois empatou com o Pará. O Flamengo pressionou. Tomou o gol ali do Pedrinho. Perdeu a vaga para a final. Ficamos de fora ali. Então, o cara que sabe montar esquemas defensivos, e a defesa do Vitória ontem funcionou muito bem. E o goleiro deles, meus amigos, esse é o ponto. O goleiro deles é muito bom, Arcanjo. Numa comparação goleiro contra goleiro, Arcanjo contra o Rossi, eu quero aqui dizer a vocês. Você vai dizer que eu sou louco. A maior parte das pessoas, sim. Mas a tese de quem defende o Rossi, sinceramente, não passa pelo crivo do pragmatismo, da razão dos fatos. O cara diz assim, o Rossi salvou o Flamengo ano passado na Libertadores. Salvou nos pênaltis por uma situação que ele próprio criou. Ou seja, ele falhou nos gols que o Flamengo tomou, depois ele vai lá e defende o pênalti. Rossi toma gols, meus amigos, que outros goleiros não tomam, principalmente um goleiro que estaria à altura do Flamengo. Presta bem atenção. É de se refletir, de se considerar que o Scaloni, técnico da Argentina, ele convocou 4 goleiros, botou lá na pré-lista 4 goleiros da seleção da Argentina. Aí fico eu pensando aqui, o Rossi não tá. O Rossi joga na equipe mais famosa da América do Sul, na equipe campeã da América do Sul, na equipe que tem os melhores jogadores, teoricamente, o melhor elenco mais caro, mas ele sequer é convocado para estar na pré-lista de 4 jogadores. Ou seja, na concepção do treinador, ele não está ali numa lista de 4 jogadores. E ele é goleiro de um protagonista da América do Sul, do maior protagonista da América do Sul, que chegou lá contra o PSG e fez jogo duro, que teve uma boa participação no Mundial, enfim. E ele não é convocado. Por quê? Por que ele é tão criticado na Argentina? Foi goleiro do Boca. Por que ele é tão criticado na Argentina? E aqui ele é tão idolatrado pela torcida do Flamengo? Eu não consigo entender. O primeiro gol era um gol onde ele teria que fazer um milagre. Mas ele é o goleiro do Flamengo. Ele tem que fazer milagre. O Brazão faz. O Arcanjo fez ontem. O Fábio, com 55, 60 anos de idade, consegue fazer. O Everton lá no Grêmio. Veja o jogo contra o Flamengo, fez milagres. O Neneca lá no Flamengo, aí você vai dizer, pô, Gil, Neneca de novo, teu filho e tal, mas faz milagres lá no Corinthians. O Carlos Miguel faz milagres lá no Palmeiras, ou seja, goleiros fazendo milagres. E o Rossi, caramba, ele aceita aqueles gols. Ano passado o João Vitor atrasou a bola para ele fez aquela bobagem toda contra o Fluminense, o Flamengo tomou o gol. Culpa de quem? Do João Vitor, que atrasou forte. Ele faz aquela pataquada lá de matar a bola errada. Gol do Fluminense. Ridículo aquilo ali. Culpa de quem? Do João Vitor, que atrasou errado. Esse ano, contra o Lanús, deu o título ali pro Lanús. Outra vez, culpa de quem? Do Ayrton Lucas. As pessoas estão sempre querendo defender o Rossi. Gol de ontem. Saiu mal do gol, dá um tapinha no pé do cara. O cara chuta, a bola passa por baixo dele aqui. Por baixo, tem em cima dele, ele consegue tomar aquele gol ali. Não, foi um chutaço aqui, uma roupa. Aí fica complicado, meu filho.
Aí fica muito complicado quando você quer ficar defendendo jogadores que não precisa defender. É só você fazer uma análise dos gols que ele toma. Ontem, uma inscrita muito querida minha, a Fran disse assim, ó, o Rossi tem algumas boas atuações, mas às vezes ele dá uns moles. Esse, às vezes, dá uns moles, é quase sempre tomando gols cujo reflexo peca na hora que ele tem que defender. É horrível isso. É lamentável isso. E aí o Flamengo foi eliminado. E as pessoas acham que tá tudo bem, porque a Libertadores está aí, o Brasileiro também está aí, e o Flamengo tem muitas coisas para poder corrigir, principalmente a performance dos nossos jogadores. E eu quero aqui eleger os principais. O Rossi está devendo muito. Está devendo muito. Para com esse negócio, gente, de ficar aí falando que ele é goleiraço. Eu gosto dele pessoalmente, adoro lá quando ele vibra com os gols do Flamengo. Rubro-negro, virou rubro-negro. Pô, ninguém torce mais pro Rossi do que eu. Pode torcer igual, mas ninguém torce. Mas caramba, olha os gols que o cara toma. Me fala. Emerson Royal, meu Deus do céu. Caramba, o cara não consegue cruzar uma bola. É difícil, o Emerson Royal. Meu Ortiz deve pra caramba. Deve muito. Léo Pereira nunca foi aquele jogador, né? Aquele craque de bola, mas é um cara que tá ali, né? Sempre vibrante e tal. Vou deixar ele passar. O Alexandro jamais, meus amigos, fez uma boa apresentação. Jamais fez uma boa apresentação pelo Flamengo. O Danilo vou deixar passar. O Jorginho espetacular. Esse menino aí, o Everton Araújo, da volância, tá jogando muito bem, mas é um jogador defensivo. Aí começa Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino, enfim. E eu acho que o Flamengo tem que prestar atenção nisso aí e começar a ter outras opções. Tem uma janela aí, bota para fora na janela e bota para dentro dessa janela aí jogadores que realmente possam, de fato, representar bem o Flamengo e melhorar a performance e, por conseguinte, os indicadores de produtividade. Porque desse jeito aí, meu amigo, a situação é bem complicada. O Flamengo tem que contratar um goleiro ou então dar chance para aquele André, que para mim só vai ter chance se o Rossi se machucar, viu? Tenho quase que certeza que se o Rossi se machucar, obviamente que eu não quero isso, e esse garoto entra aí, o Rossi não volta como titular, não volta. Todo mundo comenta, viu? Hoje, inclusive, na Argentina comentaram sobre isso, sobre os gols de ontem, viu? Importante você falar aí sobre isso também. Vai deixando a tua opinião, vai falando, vai dizendo aí se eu estou errado ou não. Porque eu acho que as estratégias que o Leonardo Jardim traça são muito boas, viu? É um treinador muito bom, realmente muito bom. O Flamengo tem assim um nível de produção de bola, de jogadas de gols muito alto, mas peca ali naquela jogada final, no passe final, na conclusão, e tá pecando lá atrás também. Tem gols aí que nós estamos tomando que não dá para tomar. E aí o resultado é esse, eliminados da Copa do Brasil. Não chegamos nem nas oitavas de final. Time bem gerido, estratégias boas, jogadores bons. Que falta a torcida começar a cobrar esses jogadores caros que vieram não estão performando. Grande abraço aí para vocês. Isso é só a minha opinião. Você deixa seu like aí, se inscreva, participe de maneira republicana, se você puder. Se também quiser esbravejar contra mim, pode esbravejar, não tem problema nenhum. Mas o importante é você participar e deixar a tua opinião. Grande abraço, saudações rubro-negras. Hoje não tem live aqui nesse canal, do Fernando GRN. A live vai ser lá no Gil Vlogs, tá? Direto de Itaipava, tá bom? Live do bar. Um grande abraço aí, tô esperando vocês lá. Canal Gil Vlogs, se inscreva lá. Saudações rubro-negras para você.